tarde. Pessoal, é o seguinte, vamos ouvir agora a Cris Sakamoto sobre o caso Robinho enquanto a gente prepara a nossa próxima convidada, porque é o seguinte, por enquanto está 5-2 pelo cumprimento da pena do Robinho aqui no Brasil. Quem vota agora é a ministra Isabel Galotti, né? Ela é a oitava ministra a votar, primeira mulher, né, a votar nesse julgamento. Por enquanto 5-2 pela aplicação da pena do Robinho aqui no Brasil. Qual que é a tua expectativa, Cris? Ah, agora vai. Eu tô aqui, além do placar que você tá me dando, Diego, eu tô praticamente num live blogging aqui com o nosso colega Juca Kfouri, que tá me atualizando voto a voto. Ele acabou de me passar 6-2. É isso, Não chegou, esperaríamos diferente, né? formou maioria. O STJ forma a maioria para que o Robinho cumpra a pena no Brasil com esse voto. E é um voto simbólico, né, de uma ministra mulher, Isabel Galotti, votando então 6-2. Confere a informação do Juca. Formou maioria o STJ, Cris. 6-2. Então, como previu, né, Diego, a Carolina Brígido tinha previsto isso também aqui na coluna dela no UOL, que a tendência do STJ seria pela homologação da pena. De novo, o STJ não está julgando o mérito da questão. O Robinho já é considerado um estuprador pela justiça italiana em última instância. Então, esse crime foi cometido e ele fugiu para o Brasil, onde estava livre. Esse crime é um crime de mais de 10 anos atrás, aconteceu em 2013, e desde então ele está solto. Diego, e hoje é muito importante, eu acho, esse recado público que o STJ dá ao tomar a decisão de homologar a pena do Robinho, porque a gente está falando aqui de um crime, a violência contra a mulher é um crime que é muito pouco importante, né? A gente está falando de esferas dominadas por homens. Hoje mesmo eu comentava mais cedo, o STJ, o colegiado de 13 ministros votando com apenas uma mulher. E, curiosamente, não sei se vocês acompanharam o início do julgamento, hoje começou, os votos começaram a ser proferidos hoje à tarde mesmo, e quando a sessão começou, estou recuperando aqui o nome dele, quando começou a sessão, veio um assistente de causa ali, um amicus curiae, representando a União Brasileira de Mulheres, e quando ele subiu para falar, era um homem. Então, assim, é nesse nível de representatividade quase zero que nós mulheres estamos, nesse tipo de julgamento, dominadas, decisões são totalmente dominadas por homens. E a gente fica muito fragilizada por isso, porque não tem como o homem alcançar o tamanho da violação, que é um estupro. Mais ainda, gente, a gente está falando no caso do Robinho de um estupro coletivo de vulnerável de uma mulher de 23 anos que não tinha, no dia do seu aniversário, que não tinha condições de consentir, de falar sim ou não, de resistir. Então, o Robinho fez essas lamentáveis declarações recentes, né? Desqualificando a acusação da vítima, dizendo que ela fez uma falsa acusação. E, infelizmente, ele faz esse discurso, Diego, porque ele sabe que é um discurso que cola. Só que o UOL teve acesso aos grampos da polícia. Então, a gente também consegue, como aqui público leigo, escutar o que nos bastidores o Robinho e os seus amigos estavam falando sobre essa mulher. Com que desrespeito, com que violência eles falam dela, como falam de todas as mulheres. Então, é simbólica, é muito simbólica essa decisão, ainda mais num dia, né, Diego, em que a gente teve uma péssima notícia vinda da Espanha, de que Daniel Alves está à beira de ser solto, sob uma fiança de 1 milhão de euros. Para pagar essa fiança, ele está recorrendo, como já fez antes, ao seu parceiro, seu parça Neymar, que já tinha pagado 150 mil euros para abater a pena dele quase pela metade, ou pela metade, na verdade. Então, assim, tem ainda essa cumplicidade, esse companheirismo, que na verdade essa desimportância, como eu falei no começo, da violência contra a mulher, né? Se fosse um assassino, se tivessem matado uma pessoa, a gente estaria aguentando o Robinho aqui no churrasco do Santos? Acho que não. Então, é muito frustrante ter um condenado por estupro, ou seja, um estuprador solto por aí, vivendo como ele quer viver. E aí, o resultado aqui do STJ, que a gente está esperando, é que seja, inclusive, uma recomendação para o regime fechado. O Robinho vai poder recorrer,
ao Supremo Tribunal Federal, ele vai provavelmente entrar com pedido de habeas corpus, que a gente espera também que seja negado e que ele vá para a cadeia, assim como a gente espera que um dos amigos dele, porque diferentemente do que o Robinho fala naquele depoimento, naquela entrevista dele, ele fala, é uma perseguição, ele acusa o judiciário italiano de racismo, ele diz que é uma perseguição a ele, por que que ninguém mais foi processado, já que era um estupro coletivo? E a gente explica, o UOL cansou de explicar isso aqui, porque os 4 amigos dele que participaram fugiram antes, não foram, quer dizer, eles tinham voltado, não moravam na Itália, tinham voltado para o Brasil, não foram nem citados e, portanto, por isso, eles foram sim investigados, mas não puderam ser processados. E, além do Robinho, o amigo dele, Falco, que é branco, foi condenado também e vai passar pelo mesmo processo, porque a Itália também pediu a homologação da pena dele. Diego, devolvo para você, porque eu fico aqui, se me deixar, eu fico 3 horas e meia falando desse assunto.